E o Palmeiras segue em busca de novos reforços para a temporada 2025. Palmeiras segue negociando aí com o Lucas Evangelista. Ele vai estar realizando novos exames médicos e eu vou estar falando mais sobre isso nesse vídeo. Estaremos também reagindo aí aos comentaristas que falaram aí sobre as datas da final do Campeonato Paulista 2025. Teremos aí a primeira partida domingo no Allianz Parque e a grande final sendo na quinta-feira na Neoquímica Arena. Antes de soltar o debate para a gente estar reagindo aí àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí reagir aos comentaristas e eu também estarei trazendo aí as últimas notícias do Palmeiras. Né? Mas ele mais longe. O Brasil ainda joga na terça, né? Terça-feira, o Brasil vai até terça e a Holanda vai até domingo. Eu não sei de cabeça, assim, por exemplo, a Venezuela joga onde, por exemplo, mas imagino que também possa ser longe. Tudo bem, a Holanda, a Europa é bem mais longe, mas uma viagem para a Venezuela também é... A logística. Tempinho, né? Exato. Falando em logística, ficou meio cifrado aí, porque a gente colocou eles falando, não, da logística, o que eles estão tentando fazer? Aquele tempo mínimo para um outro jogo são 72 horas. Ou seja, não daria para sábado. Não daria para sábado. Então, o que pode acontecer, Palmeiras e Corinthians estrearem no Brasileiro no domingo. Mas aí é uma outra mudança de tabela de Brasileiro, em relação à grade de programação, a quem tem os direitos de transmissão, a deslocamento de outros times também, porque na outra semana já tem Libertadores para alguns. Então, assim, é uma situação que alguém vai ficar reclamando no meio do caminho. Corinthians estreia fora. Isso, no sábado. Contra o Bahia. Isso. E o Palmeiras... Contra o Botafogo no Allianz Parque. Que seria o jogo para abrir o Brasileiro, né? Que seria no sábado à tarde, né? Que é o jogo contra o campeão. Contra o vice. A lógica do futebol brasileiro é muito prática, a gente sabe disso. Quem joga na quinta, geralmente joga no domingo. Quem joga na quarta, está mais livre para jogar no sábado. Mas a origem de todos esses problemas, companheiros, é que todo ano é a mesma coisa, os calendários paralelos, os calendários não se conversam. Esse ano pior ainda, né? Nós tivemos, né, Mari, o caso da Sul-Americana, envolvendo Corinthians e Fortaleza, com datas de eliminatórias de Sul-Americana, quando eles estavam envolvidos em competições nacionais também. Ali até coincidiu que eram os dois clubes, deu para casar. Mas enquanto os calendários não se conversarem, os calendários de cima para baixo, todo mundo sabe qual é o calendário da Sul-Americana, depois veio da CBF, depois veio dos estaduais. E não vamos esquecer que São Paulo está nesse enrosco que outros estaduais não têm, porque o Campeonato Paulista começou depois. O Campeonato Paulista bancou isso. Ele começa depois do Mineiro, do Gaúcho, do Carioca, aí estourou no fim. E são calendários que não permitem brecha nenhuma, assim, né? Fugir um pouquinho da rota já é um desespero absurdo. Esse ano, já quase pegando o Natal, reta final de Campeonato Brasileiro, e muito possivelmente mais perto ainda, porque vai precisar adiar partidas, vai precisar repensar nas datas. Bom, já na primeira rodada talvez já tenha que repensar. Mas a gente falava até, acho que há 1 ou 2 semanas sobre... Depois da fase de classificação, né, em relação, por exemplo, a Ponte Preta ficar de fora, a gente falava, mas é difícil tentar achar um outro formato que contemple, né, clássicos, aquela coisa e tal. Mas será que não é hora de tentar realmente parar para quebrar a cabeça e achar uma solução em relação a formato e datas? Porque senão toda vez a gente vai falar sobre isso e aí você elogia uma decisão da federação de começar um pouquinho depois, né, para dar um tempo de pré-temporada para os clubes. Mas depois, lá no fim, como está acontecendo agora, isso bate com outras datas de outros campeonatos. Então, assim, não sei, será que não está na hora realmente de parar e falar, vamos discutir mesmo, assim? Vamos tentar quebrar a cabeça e achar uma solução para isso? Está na hora, desde minha primeira participação na ESPN em 2002, a gente falava disso. Do ano que fizeram as Copas regionais. Isso. E os estaduais tiveram super campeonatos, os grandes entrar só, alguns grandes no fim. Isso em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio não, mas era uma proposta de mudança de calendário. Faz 23 anos. E todo ano a mesma ladainha, aí todo mundo se surpreende. Nossa, não tem datas. Claro, se você não olha o calendário como um todo, você falou em relação ao Paulista, tem saídas. Ou você tem menos clube, tem que ter menos jogo, porque não adianta começar depois para dar pré-temporada se o número de datas é o mesmo. Sim.
São Paulo começou depois, mas tem as mesmas datas, o que adianta? Então, realmente, olha, todo ano parece que jogam contra o futebol. Né? E é um pedindo bom senso do outro, né? Porque a gente viu o presidente da federação pedindo bom senso da CBF, por conta da final do Campeonato Paulista ser muito próxima à estreia dos 2 finalistas. Você joga para o outro, E aí você joga para o outro. Que daí, então, assim, a gente sabe que é um problema geral em que todo mundo deveria conversar, todo mundo deveria sentar e ver o que é melhor para o produto futebol brasileiro, mas principalmente para os atletas, né? Porque a mecânica ali é de fato mexer em bonequinhos, né? Você vai colocando cada vez mais partidas e inflando no calendário. Então a gente não vê, de fato, essa conversa ali para pensar no bem coletivo. São 12 datas, né, de jogos de fase de classificação. Isso. Sei lá. Aí é um mata e a final em 2 jogos. Beleza, acho que o mata-mata... Eu acho até... não sei que você... A gente vai falar dos jogadores convocados, tá? Mas, assim, eu gosto do formato mata nas quartas e na semi. Jogo único. Você olha para os outros estaduais, Carioca ou Mineiro, sei lá... 2 jogos, eu acho que é muito, né? Para essa fase, às vezes também para uma disparidade de forças, né? Então, acho que esvazia um pouco, talvez, um segundo jogo, por exemplo, ou um primeiro. Então, eu gosto do mata. Bom, vídeo polêmica do pênalti, nós estamos falando aqui até agora, né? E acho que as finais em 2 jogos, beleza. Não sei, talvez diminuir para 8 datas, 10 datas. Eu diminuiria o número de clubes. Então, mas Para 12. Pode ser. E são clubes, a maioria desses clubes, eles não têm calendário inteiro. Então, antigamente, lá nos anos 70, tinha o Paulistinha e o Paulistão. O Paulistinha era um torneio classificatório para X clubes encontrarem os grandes. Faz esse torneio classificatório. Ou você garante os clássicos e sorteia via sistema, via computador ali, outros adversários, fora os clássicos que já meio que ficam marcados no calendário, nos confrontos, entendeu? É igual a UEFA faz, por exemplo. E aí fica sorteado. Sorteia, então Corinthians, Palmeiras joga contra outros 3 rivais, já está garantido os outros 3 rivais, certo? E é sorteado ali mais 7 jogos para você formar 10. Se você diminuir o número de clubes para 12... A minha ideia nem precisaria diminuir o número de clubes. Sim, sim. Você só não enfrentaria todo mundo. Sim. O outro adversário também não enfrentaria todo mundo. Isso seria baseado em sorteio. Se você diminui o número de clubes com 12 e todos jogando contra todos, portanto garantindo clássicos, você diminui já uma data. Pode ser também. Vai dar para 11 datas. Aí você não precisa ter semi. Você pode ter uma final direta, você pode ter o campeão direto. Eu sei que em estadual... Mas pode há não uma ter certa quartas, por exemplo. resistência por não ter final, mas são caminhos. O certo é que o problema é matemático. Não adianta você passar por cima da matemática e ficar pedindo boa vontade no fim de um processo que começou torto. Você tem que pensar no processo lá no começo. A equação, né? Eu não gostava muito de matemática. Eu também não, mas ela era útil. Fez jornalismo por isso, né? Rádio e TV. Fui ainda mais TV por isso. Fui ainda mais longe. Saiu de exatas, né? Saí mais pro extremo Pulou, ainda. Né? Agora, não dá para imaginar uma final de campeonato sem Estevão, Gustavo Gomes. Isso não vai acontecer. Não, Corinthians sem Memphis. Um jogo na quinta-feira não vai acontecer. Não vai? Não vai. Inclusive a federação e os clubes, eles se atentaram a isso para... 21 horas, você pensa na logística e pensando que esses jogadores jogam, porque o único jogo que é às 17 é Bolívia e Uruguai. Sim. Então, esse período um pouco maior de descanso ali, você pega essa logística com esse voo fretado, enfim, já madrugada, para possivelmente um descanso, aquela recuperação no dia seguinte, e no outro já a partida. Para esses caras que jogam, sei lá, Argentina e Uruguai, você pega um voo direto e volta, né? Talvez acho que a logística seja mais para... Desse Venezuela e Peru. Né? Para pontos mais periféricos, assim, da América do Sul. Sim. Agora, o ideal seria o segundo jogo da final ser antes da data FIFA, ou não? Como vai ser o Carioca? Termina domingo. Sim, não? Seria ideal, porque aí os jogadores que retornam já retornam para estrear no Brasileiro. Não tem mais uma outra final, um jogo desse tamanho como vai ser quinta-feira. Nem a quebra, né? Do primeiro jogo para o segundo jogo. O Carioca é quarta, hoje no caso. Domingo. Hoje e domingo. Domingo termina. O Mineiro termina no final de semana, Gaúcho termina no final de semana. Eu gosto, mas aí é gosto, né? De domingo.
Esse é o sonho. Assim, É que daí a esse é o gente ideal. já vai negociando o que é legal, né? Porque o calendário já não permite então, mais isso, né? Aí é uma questão de Exatamente. legal ou não é. Isso. Exato. Não, isso aí. Mas aí tem Libertadores agora com o Corinthians e não daria pra... Não acho de todo ruim, e nem só de legal por achar legal. Acho que assim, até por um tempo para recuperação também, envolve outras coisas. Mas quarta e domingo, beleza. Eu acho que assim, o estadual tem que ser jogado no domingo. Sim. Segunda-feira, beleza. Mas assim, quarta. O grande beleza. finale no domingo. Tem Aquela que ser, tradição, eu né? acho. Aquela tradição de futebol. Humilde opinião. O meu calendário dos sonhos começaria com o Campeonato Brasileiro e estaduais no meio da semana. Brasileiro no fim de semana, estaduais no meio da semana. Porque essa questão do domingo, o eixo do futebol de grandes jogos já tem mudado para quarta-feira à noite. O meio da semana é a noite de Libertadores, por exemplo, fora a decisão do título. É a Copa do Brasil, fora a decisão do título. Aí tem a questão da decisão do título. Nós poderíamos fazer a mesma coisa. Começaria a temporada do Brasileiro com o filé mignon, que é o Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais intercalados. Aí, eventualmente, você punha uma final de campeonato estadual no fim de semana, como nós estamos colocando aí ultimamente Copa do Brasil, de fim de semana, a final. Sim. A própria Libertadores. Eu também não do gosto. sábado. Eu gosto de Copa do Brasil de quarta-feira. As Copas no meio de semana e os campeonatos no final de semana. Perfeito, Prates. Faz sentido ou não? Não, faz sentido, porque realmente domingo Só é não um sei se faz dia- sentido para matemática, como disse o que professor, né? Isso mudou muito nos últimos anos, né? Como o futebol hoje ele tornou-se basicamente um esporte endinheirado, em que ele fala sobre investimento, dinheiro, grana, o quanto você paga, tudo ficou muito mais caro. E como ficou tudo muito mais caro, há muitos interesses e você tem de pagar essa conta, né? Então, assim, é um tipo de quebra-cabeça que nunca você encaixa. Né? Agora, claro que a gente se acostumou a acompanhar futebol com a final no domingo à tarde. Né? O domingo, 4 da tarde. Que agora a quarta-feira, geralmente, Que agora já é 6h30. é 6h30. Mas a gente já viu aí final de segunda-feira, vai ser final de quinta-feira no Paulista. Isso mudou muito, porque é um outro mundo já o do futebol, né? Menos mal que o Fla-Flu terá o Fla-Flu, porque hoje é o Flu-Fla, né? Hoje é o Flu-Fla. O Fla-Flu, o segundo, o número 2, Domingo será às na 16. tradicional tarde de domingo. Mas o Prates falou tudo, é isso, né? Hoje em dia já o futebol, entre aspas, essa data fica em segundo plano para encaixar, né, em meio a um calendário. Há interesses, né, de Claro. TVs, de streamings, né, de Claro. tudo isso. E TVs diferentes. Exato. em as horários fadinhas se diferentes. dividindo cada vez Exato. mais. Você vai ver o brasileiro com essas duas ligas aí, o que o torcedor vai estranhar. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Verdão. Palmeiras que vai iniciar a preparação aí para a grande final do Campeonato Paulista. Vamos agora para as últimas notícias do Palmeiras. Lucas Evangelista próximo do Verdão. O meia Lucas Evangelista realizou novos exames médicos e vive a expectativa de fechar com o Palmeiras. Segundo o portal Palmeiras Online, o jogador aguarda apenas os últimos detalhes para ser anunciado pelo clube. Será mais um reforço para Abel Ferreira? O que você acha do Lucas Evangelista? É um bom reforço para o Verdão? Deixa nos comentários aí. Vamos para mais uma notícia. Leila Pereira fala sobre reforços. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou sobre a possibilidade de mais contratações para o elenco. Segundo o portal Palmeiras Online, ela deixou no ar que o Verdão segue atento ao mercado, mas sem pressa. Será que vem mais reforços por aí? Então tá aí, pessoal. A Leila Pereira tá de olho no mercado, tá buscando aí novas contratações. Então, com certeza, o Palmeiras não quer ficar para trás. Já contratou Paulinho, Facundo Torres, agora o Vitor Roque. Então, o Palmeiras está no mercado buscando novos reforços, principalmente para o Mundial de Clubes. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.